A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana. Hoje é dia 2 de setembro de 2018, começando mais um programa Ordem e Progresso. Agradecer a presença do nosso co-apresentador e professor Robson Augusto. Senhor Alarcon, do grupo Pesadelo de Qualquer Político, vai ser o entrevistado aqui de hoje. E senhor Antônio, do grupo Pesadelo de Qualquer Político, aqui presente conosco, além do nosso comandante da mesa aqui, amigo Geraldo. Boa tarde, Robson. Boa tarde, senhor Alarcon. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metropolitana. Boa tarde, mesa. E um boa tarde especial hoje, já que eu estou aqui de volta para falar do Riachuelo Tênis Clube. Uma boa tarde especial a todos os moradores do bairro e ao clube que está agora renascendo das cinzas depois de uma administração catastrófica. Nós estamos aqui hoje para falar do Riachuelo. Boa tarde a todos. Boa tarde para todos os ouvintes e vamos para frente que hoje o dia vai ser quente, né? O clima na política está cada vez mais quente e está se aproximando aí. Exato. Notícia da semana. Vamos lá, Geraldo. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Revista Sociedade Militar do dia 29/8. Uma imprensa apequenada diante do efeito Bolsonaro. O semblante da apresentadora Renata evidencia o desespero da dupla global ante a tentativa de Jair Bolsonaro, na sabatina do Jornal Nacional, de exibir o tal livro que faria parte do kit gay defendido pela esmagadora maioria da esquerda brasileira. O episódio criou mais um momento que entra para a história da televisão brasileira. Será lembrado como o dia em que a Rede Globo censurou um livro infantil por volta das 8 horas da noite. Foram forçados a endossar a tese de Bolsonaro, que diz que aquilo é o tipo de literatura que jamais poderia ser mostrado para crianças de 7 ou 8 anos de idade. O candidato foi cortado várias vezes quando tentava dar respostas completas e, como era de se esperar, foi atacado naquilo que já se acredita ser seus únicos pontos fracos: a questão do salário das mulheres e supostas intrigas com homossexuais. Sobre salário diferente entre as mesmas funções exercidas por homens e mulheres, Jair Bolsonaro partiu para o ataque e mencionou que Renata ganharia menos que Bonner. Sobre a possibilidade de fim do casamento com Paulo Guedes, o candidato Jair Bolsonaro diz que nenhum casamento tem garantia de ser eterno, como ocorreu com Bonner e com ele mesmo. E disse também que ninguém escolhe esposas, reservas, prevendo o fim do casamento. Portanto, não há ministro reserva para a área econômica. Sobre retirar direitos trabalhistas, Bolsonaro, depois do ataque, poderia ter mencionado que a Globo foi a grande defensora da aprovação da reforma trabalhista. Bonner e Renata levantaram uma única bola ainda pouco mencionada, que foi a negativa de Bolsonaro na questão da legalização da profissão de empregada doméstica. Bolsonaro foi taxativo e disse que realmente votou contra a PEC, que piorou as coisas para todo mundo. Hoje, sem dúvida, o dia foi de Jair Bolsonaro.
impulsionado pela pesquisa que atesta que teria 37% das intenções de voto em um cenário sem Lula. O candidato chegou espinafrado na sabatina da Globo e acabou se saindo melhor do que muita gente esperava. É isso aí, Robson. O que você achou da entrevista? Solarcon, Robson? Rapaz, eu acho que o Bolsonaro, né, apesar de no princípio da entrevista ali ter sido um pouco apertado por Bonner, quando ele resolveu atirar, ele deu os tiros certeiros, né? Tiro de canhão, né? Ele falou naquilo que foi polêmico há bastante tempo, que foi a separação do William Bonner, né, com a outra âncora. Falou do salário da Renata, né? A Renata regalou um olho que virou meme. E tudo que ela ficou nervosa, ela saiu do prumo naquele momento. E dizem aí, né, que o Bonner ganha 800 mil e a Renata ganha 200 mil, né? Então a coisa ficou complicada, porque independente dela ter se exaltado, depois ter chamado a atenção de Bolsonaro, o que ficou foi que ela ganha menos e pronto. E o ponto alto ali também é que ele quis mostrar o kit gay, né? O livro do kit gay ali, que ele foi censurado. O câmera afastou a imagem na hora. Quase tiraram a Rede Globo do ar, né? Quase saiu do ar a emissora. Exatamente. Não, outro ponto que chama a atenção ali foi quando o Bolsonaro disse: você acha que Roberto Marinho era ditador? Aí o Bonner falou assim: pô, não é possível, você vai falar isso de novo? Ele, vou falar. E detalhe que ele já até decorou a fala do Roberto Marinho, né? Ele falou a frase inteira ali completa, né? Agora, vocês observam que a negativa da Globo em falar do regime militar foi depois que o Roberto Marinho faleceu. Ele mesmo nunca falou isso. A Globo falou isso depois, anos depois. É interessante, entendeu? Que o Jair Bolsonaro está inaugurando uma nova forma de responder a essas verdadeiras sindicâncias, né, que são feitas ali online, né? Eu observei que a Marina Silva, ontem na entrevista, ela já foi bem mais ousada do que era anteriormente. Ela também não se deixou acuar. Ela respondeu e falou o quanto queria falar, né, e não se deixou, não ficou encolhida diante das câmeras. Ou seja, a imprensa não conseguiu fazer com que Bolsonaro se encolhesse, e os outros candidatos agora estão inaugurando, né? Estão com uma nova postura. Interessante também ressaltar que o Jair Bolsonaro, ele tocou num ponto também sensível em relação a questões trabalhistas. Ele fez aquela colocação que já tem sido recorrente: por que vocês recebem como pessoa jurídica? Ele perguntou para os dois repórteres, porque eles falam tanto de CLT, eles falam tanto de leis do trabalho, mas eles não recebem como pessoa física. Eles dois recebem como empresa. As taxas de desconto são maiores, com né? certeza, eu não sei se pagam vocês muito menos imposto de renda. Como que começou a entrevista? Vocês perceberam qual foi a primeira fala da Renata? Dizendo que o Lula não pode estar ali porque está preso, mas que está com 37%, liderando as pesquisas. Eu achei isso aí o fim do mundo, né? Porque o infeliz está preso, um condenado, um comuna, condenado, e não poderia estar sendo nem citado, né? Como é que uma imprensa, na grande mídia, né, milhões de pessoas assistindo, e ele sai com aquela ali falando que a imprensa brasileira, a abertura da entrevista. A imprensa brasileira sempre citando o nome desse cidadão. Isso não seria um tipo de crime, ô Robson? Divulgar, elogiar pessoas que estão detidas, né, presas, cumprindo pena a cargo público? Eu penso aqui, né, leigos que nós somos, eu penso que a candidatura de Lula teria que ser negada por ato de ofício na hora que foi realizada pelo PT, né? Assim como um estrangeiro não pode se candidatar a presidente da República, um indivíduo que é condenado em segunda instância também não pode. E assim como a candidatura de um estrangeiro seria negada na hora ali por ato de ofício, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva também, no meu ponto de vista, teria que ter sido negada na hora. Que, aliás, não é exemplo para ninguém, né? Pois ninguém. A gente recebeu aqui, o Solarcon, o artigo, né, que diz o seguinte: apologia ao crime, apresentação de um presidiário como candidato ao cargo mais importante de uma nação, que é ser um presidente. Vamos repassar essa mensagem até que chegue algum juiz decente para emitir uma liminar impedindo esse ato criminoso. Divulgar um criminoso como candidato a presidente é crime, é imoral e é uma vergonha mundial. Artigo 287 do Código Penal. Decreto de Lei
número 2848/40. Cadê o Supremo para falar alguma coisa sobre isso? Né? Os prazos agora vencem dia 17 para que o Supremo fale sobre essas candidaturas. Aliás, especificamente da dele, né? Condenado em segunda instância e preso. Bem, gente, vamos continuar com as notícias. Estamos falando aí daqueles que querem ser presidentes e agora vamos falar um pouco daquele que ainda é o presidente, Michel Temer. Resultados da intervenção no Rio são extraordinários, avalia Temer, publicado pela Agência Brasil em 30 de agosto. O presidente Michel Temer disse hoje que os índices de combate à criminalidade da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro são extraordinários e que está satisfeitíssimo de ter declarado a medida. O presidente chegou por volta das 11 horas ao Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e participou de uma reunião no Comando Militar do Leste, conhecido aqui no Rio como CML, em que foi apresentado um balanço dos 6 meses de intervenção federal no Rio. Temer disse que os primeiros meses da intervenção foram de estruturação e que os resultados começaram a surgir nos meses seguintes. Nesses 3 a 4 meses, os índices de combate à criminalidade são extraordinários. E eu sei que de vez em quando se diz que o apoio à intervenção federal caiu de 74% para 66%. E eu mesmo me indago, qual é o setor da atividade pública que tem 66% de aprovação da população? Quando ultrapassa a margem de 50%, é extremamente favorável. Ou seja, o Temer aqui mencionou, tocou num ponto importante. Muita gente está dizendo aí que a população carioca não aprova a intervenção federal. Mas o que ele falou é verdade. Quando alguma coisa ou alguma personalidade tem um nível de aceitação acima de 50%, isso é considerado extraordinário. O que quer dizer que a população aqui do Rio está aprovando, está endossando, assinando embaixo da intervenção federal. E como ele falou aqui, os primeiros meses foram realmente de estruturação. E nós ouvíamos falar aqui no Rio, cadê o Exército? Nós não estamos em intervenção. E nós vemos que de algumas semanas para cá que o Exército começou a ir para as ruas realmente, né? Aqui nas comunidades do centro do Rio de Janeiro aconteceu isso há 2 semanas atrás, quando 3 soldados foram mortos, 500 quilos de droga foram coletados, né? Foram desenterrados do alto do morro. Ontem as Forças Armadas estavam em São Gonçalo, eles fecharam inclusive as saídas por mar, apreenderam também muita droga, prenderam um fuzil e prenderam bastante gente. Bom, eu sou meio suspeito para falar sobre intervenção, né? Sou intervencionista há muitos anos, completando aí 11 anos agora em dezembro, e a intervenção que eu garanto que o povo brasileiro queria não era essa aí solicitada por político. Seria uma intervenção solicitada pelo povo brasileiro. Artigo 1º, todo poder emana do povo. Que aí sim teremos uma intervenção de verdade, a começar com a prisão dos políticos corruptos que estão destruindo o país e fechamento dos partidos que estão ajudando a destruir a nação. Essa eu creio que seria a intervenção aí com quase 99% de aprovação do povo brasileiro. Não uma intervenção solicitada por político, e sim pelo povo. Artigo 1º da Constituição Federal, poder emana do povo. E tem alguns números aqui que o Gabinete da Intervenção nos passou. O Gabinete de Intervenção informou que desde fevereiro 35 pessoas morreram em confronto nas operações que tiveram participação das Forças Armadas, sendo 3 militares do Exército. A apreensão de armas chegou a 152 unidades, sendo 86 pistolas, 37 granadas e 29 fuzis. No período foram detidas 518 pessoas, sendo 56 menores apreendidos. Robson, você não acha que com esses dados que estão sendo obtidos agora com essa intervenção, a raiz do problema não estaria nas fronteiras por onde entram essas armas que não são brasileiras, não são de fabricação nacional, elas vêm de fora e as fronteiras estão desguarnecidas, né? Um soldado para cada 1.000 quilômetros de fronteira, não tem como fiscalizar isso tudo. O Brasil é gigante, né? As Forças Armadas são bastante cobradas, né, no que diz respeito às fronteiras, mas é o que o Emílio falou. Você não tem efetivo, você não pode colocar um soldado a cada 10 metros, né? E por mais incrível que pareça, as armas, né,
e as demais coisas contrabandeadas, elas não entram normalmente, né, em maioria pelos lugares ermos, né, pelos locais onde não tem ninguém. Elas entram pelas fronteiras guarnecidas, entram por meio de navios, entram por meio de aviões, né? Ou seja, entram por lugares que já tem gente tomando conta, que já tem gente paga para fazer isso, que por um acaso não são militares. Vamos dar continuidade aqui. Corrida eleitoral no Rio de Janeiro. Datafolha. Romário, Paz e Garotinho praticamente empatados na margem de erro da disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Paz, 18%, Romário, 16% e Garotinho, 12%. Índio da Costa aparece com 5%, Tarcísio Mota, 5%, Pedro Fernandes, 3%, Marcelo Trindade, 2%, Márcia Tiburi, 2%, Deise Oliveira, 1%, Wilson, 1%, Luiz Eugênio, 1%, André Monteiro, 1%, brancos e nulos, 26%, não sabem, 7%. Senado, o Datafolha também pesquisou a intenção de votos para o Senado no Rio de Janeiro. O resultado é um empate quádruplo na disputa pelas duas vagas. Segundo a sondagem, o ex-prefeito César Maia, democrata, o deputado Flávio Bolsonaro, PSL, e o senador Lindenberg Farias têm 18%, seguido de Chico Alencar do PSOL com 17%, e o deputado Miro Teixeira, Rede, tem 11%, Pastor Everaldo do PSC com 8%. A coisa está apertada para o Senado, hein? Rio de Janeiro, só 2 senadores, né, que vão ser eleitos, e a disputa aí está bem acirrada. Chama atenção aí para a disputa Senado em Minas Gerais, né, que a presidente Dilma está na frente. Ontem eu vi uma reportagem interessante, né? Dilma recebeu 1.200.000 de verba, né, para gastar na sua campanha, né, e já gastou o dobro do que recebeu, né? Ela e ela não deveria ser nem candidata, ela já sofreu em déficit na própria campanha. Sofreu impeachment, Robson. Deveria estar com os seus direitos políticos suspensos, cassados. Povo de Minas Gerais, que me desculpe, mas tá mal parado. A intenção de votos para o governo do Rio de Janeiro, Robson, o que você acha aí? André Monteiro, suboficial do BOPE, professor universitário e escritor, aparecendo aqui com apenas 1%. Você acha que isso aí é verídico? Eu acho que a pesquisa é verídica, né? O ex-juiz Wilson Witzel também aparece com 1%, e algumas pessoas falam, né, que isso se deve ao dinheiro que os grandes partidos têm, né? Agora há pouco a gente estava comentando sobre isso, mas a questão é que o André Monteiro e os demais candidatos apareceram efetivamente, oficialmente, como candidatos há pouco mais de uma semana. Ou seja, as pessoas, na verdade, elas estão acostumadas com os políticos, né, que já tinham status aqui no Rio de Janeiro e já estão acostumados a votar neles. Políticos profissionais. Exatamente, os políticos de sempre. Parece que são eles que vêm à mente das pessoas. Ou seja, a gente quer mudar, o povo quer uma renovação, pessoas aí idôneas, novas, aparecendo no cenário político. A gente não consegue mudar porque vem aí a velha política que já está dentro do sistema, tem mais recursos para gastar, tem mais tempo de rádio, televisão, e complica tudo, fica tudo muito mais difícil, né? Me parece que o povo aprova o Eduardo Paz, né? Então... E você vê aqui, ó, não sabe, brancos e nulos... 26%. Somando tudo dá 34%, é isso? Pois é, 26% de brancos e nulos, e não sabem 7%. Quer dizer, já elege um governador, né? Só esses 26% aqui de brancos e nulos e 7%. Dá mais do que o primeiro e o segundo colocado. Pois é. Então, pessoal, não votem branco, não votem nulo. Escolham a melhor opção. Não joguem seu voto na lata do lixo. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta você reclamar da corrupção, da falta de segurança, da educação do Brasil que está em 90 no ranking mundial, da falta de um hospital. Se você vai lá e joga seu voto na lata do lixo. Cada um tem que fazer a sua parte. Novidade também aqui é na questão do Senado, né? Flávio Bolsonaro em primeiro, aliás, em segundo, César Maia em primeiro e Lindenberg Farias em terceiro. Se Lindenberg Farias não for reeleito, ele pode cair nas malhas da Lava Jato, né? Pode cair na justiça comum. Perdeu o foro privilegiado, né? Alguns senadores do PT desistiram de se recandidatar ao Senado e optaram por se candidatar a deputado federal, por medo de perder o foro privilegiado.
Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos aqui com o entrevistado de hoje, o senhor Alarcon, do grupo Pesadelos de Qualquer Político. Na verdade, ele é o seguidor número 01 do nosso grupo. E hoje ele vai falar a respeito do Riachuelo Tênis Clube. Riachuelo Tênis Clube, que foi fundado em 1935, considerado aí o berço do basquetebol carioca no Rio de Janeiro, né? Carioca. Só Alarcon, fala pra gente aí que nova empreitada é essa. Ouvintes da Rádio Metropolitana, amigos, né, do bairro Riachuelo e do Riachuelo Tênis Clube. Eu tive a honra de ter sido convidado e aceitei o convite há aproximadamente um ano atrás e travamos uma luta bastante árdua aí até conseguir fazer com que a documentação do clube ficasse pronta. Foi um ano de luta. Fomos contemplados com o registro no RCPJ no dia 31/7/2018 agora e assumimos o comando lá do clube no dia 7 de agosto. Encontramos um clube totalmente depredado, destruído, tanto na parte física e estrutural quanto na parte documental. Nada lá existe, nada lá está funcionando, nada lá está perfeito. Apesar do clube ter uma história longa, gloriosa, antiga, que deu para o Brasil, deu para o estado do Rio de Janeiro 3 títulos de basquete masculino em 37, em 1940 e 1941. Era considerado como academia do basquete. Grandes nomes saíram de lá, como o jogador Rui de Freitas, o jogador medalha de bronze, foi o terceiro colocado, né, na medalha de bronze em 1948, assim como o Bira Belo e Paulo Chupeta. Além disso, nós temos aqui vice-campeão estadual em 1933, 1935, 36, 38 e 39. Esse clube ele fica no Riachuelo, No né? Riachuelo, bem na estação do Riachuelo ali, na rua Marechal Bittencourt. Ô, seu Alarcon, semana passada eu vi na internet, né, alguns moradores, um morador na verdade, falando que tinha alguma coisa esquisita, que estava cheio de militar fardado no sábado de manhã de plantão na porta do Riachuelo. O que foi aquilo ali? Ali vai ser alguma instituição militar, academia? Não. Como é que vai ser a situação veja bem, ali? Nós fizemos uma convocação e nós fomos muito bem atendidos pela rua, pelo bairro, onde nós colocamos ali à disposição o clube aberto para que as pessoas fossem lá para verificar e constatar aquilo que a gente estava denunciando, a depredação do clube. E nessa oportunidade recebemos lá mais de 100 moradores do bairro que nos apoiaram integralmente em todas as ações que nós estamos planejando lá. Essa era uma brigada, é uma brigada militar, né? Uma brigada ambiental e que está fazendo uma parceria conosco. Nós vamos ter ali cursos para tirar a juventude da rua, para tirar o menino, os moradores, para dar um treinamento, entendeu? É basicamente tirar o jovem da rua, dar uma atividade, uma oportunidade para que ele possa ser treinado, para que ele possa ter disciplina, hierarquia, aprender a respeitar, entendeu? E dar uma profissão. Ok, entendi. É esse o nosso foco lá. E eu não posso deixar de falar também, eu vi a foto de vocês com o Coronel Salema, se não me engano foi comandante do batalhão de polícia. O Coronel Salema é um dos nossos apoiadores, parceiro, amigo nosso de primeira hora, e esteve lá nos prestigiando
E logicamente é um candidato a deputado estadual e ele tem todo o nosso respeito e nosso apoio. Só, Alarcon, a gente está com umas fotos aqui em mãos, mostrando aqui a situação atual do clube, né? Destruição aqui nas torres da caixa d'água, teto do escritório caindo. Isso é para o pessoal, você que está em casa, ouvinte da Rádio Metropolitana, para você entender, né, o que ele está falando. Instalações internas, pessoal, totalmente destruídas. Estado precário da estrutura, péssimo estado dos banheiros. Os banheiros estão todos pichados, quebrados. Tá aqui interior de um dos banheiros, instalações elétricas, tudo destruído. A situação é caótica dentro do clube, né, Salacon? Infelizmente a gente encontrou lá uma situação bem caótica. A luta agora é para trazer a população para o nosso lado, empresários, né, comerciantes do bairro, e estamos preparando um projeto grande e audacioso para que outras empresas de porte, da área esportiva, da área de bebidas, qualquer empresa que queira somar conosco vai ser muito bem-vinda. Nós temos que resgatar a história de 85 anos do clube. Resgatando essa história, nós vamos dar mais conforto para o bairro e aproveitar toda aquela juventude ali da área. Aqui do Meier até o Maracanã, a gente tem um público ali gigantesco que pode se beneficiar do que o clube tem pretensão de apresentar no futuro bem próximo. Essas empresas de grande porte vão ser visitadas e aquelas que porventura estejam nos ouvindo, podem nos procurar. O projeto deve ficar pronto nos próximos 30 dias e a gente vai apresentar isso para o bairro e para essas empresas para que a gente levante o clube e traga investimentos para aquela área. Eu vi uma reportagem interessante, né? Eu recomendo o nosso ouvinte visitar o blog do Chudo, né? rvchudo.blogspot.com. Tem um artigo completo ali sobre a reunião com os moradores. Ele fez ali um raio-x com fotografias, texto. Ele foi bastante feliz no texto dele, e isso é um apoio que a gente está tendo, inclusive de outros grupos, né, que a gente tem aí como parceiro, procurando sempre levantar o nome do clube. Senhor Alarcon, uma outra coisa que chama bastante atenção é o montante aqui das dívidas do clube, né? As dívidas essas que foram feitas pela antiga administração e que a nova administração, a nova comissão de associados, novos diretores estão assumindo aí essas dívidas, essa responsabilidade. A gente quando entra numa empresa, desculpe te cortar aí, mas já cortando, a gente quando entra numa empresa, a gente assume o ativo e o passivo. Nesse caso aqui nós não tivemos ativo, nós tivemos somente passivos. Mas o advogado está trabalhando nisso, tem muita coisa que pode ser enxugada, quer dizer... A gente está com alguns dados aqui em mãos, 413 mil débito da SEDAI de água. Água, está cortada há muitos anos. 200 mil de IPTU. Aproximadamente 200 mil de IPTU, isso também vai ser negociado. Dívida ativa aqui para tudo que é lado, tá, pessoal? Só para os ouvintes aí da Rádio Metropolitana entenderem. 31 mil de dívida ativa, mais 79 mil de dívida ativa, mais 2 milhões e 707 mil reais de dívida ativa, mais 196 mil de dívida ativa, uma soma alta aqui de milhões em processos contra o clube aqui da dívida ativa. Isso foi a antiga administração destruiu o clube por completo. Esse cidadão não tinha ali o espírito empreendedor, nem o espírito de levantar, alencar, quer dizer, levantar o clube em si, né? Ele fez aquilo ali, o quintal da casa dele, e a gente agora vai ter que tentar resolver todos esses problemas. Nós vamos conseguir sim, com certeza nós vamos conseguir, vai dar trabalho, mas nós vamos conseguir. Tem uma outra coisa aqui interessante, Robson. O clube deu baixa na inscrição estadual em 1985. Ou seja, o clube não existia para o governo. Desde 85 sem inscrição estadual. É um abandono total. Está igual o Rio de Janeiro, abandonado. Está igual o Brasil, abandonado. O fato de uma instituição estar funcionando ali, né, com esse tempo todo ilegal, é reflexo daquilo que nós estamos sofrendo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil todo, eu creio. Completo abandono, né? Abandono, só... Ele não estava... eu estranhei muito esses dados todos que a gente está levantando, porque eu não entendi até agora como essa pessoa conseguiu ficar ali aproximadamente 30 anos... Sem sofrer nenhuma fiscalização. Tinha alvará o local? Não tinha alvará. E eu fico imaginando aqui, imagine uma festa realizada dentro desse clube, né? E acontece um incêndio, igual aconteceu lá na Boate Kiss.
ia ser um desastre total. A gente ia levantar, né? Todo mundo ia levantar as coisas e ia chegar a essa conclusão que há 30 anos que o clube não é inspecionado, não tem alvará, não sofreu uma vistoria do bombeiro. Quem ia ser punido? Todos os comandantes de bombeiro de 30 anos atrás, todos os governadores de 30 anos para cá, todos os prefeitos de 30 anos para cá. Pertinente a sua pergunta, hein, Marcos? Quem seria punido? A coisa é muito mais séria do que a gente estava imaginando. É séria. Tá? Por isso o nosso cuidado... Graças a Deus não aconteceu nada. Se tivesse acontecido, isso seria tema da imprensa agora, né? 30 anos, instituição tal, não sofre vistoria. É a nossa preocupação agora em fazer tudo certo. O clube encontra-se fechado, nós estamos fazendo todos os levantamentos e correndo atrás de parceiros para que a gente possa realmente abrir. E quando abrir, não ter os problemas que estava sendo apontados no passado. A gente quer abrir a casa em ordem, com alvará, com inscrição, tudo direitinho, com licença de bombeiro. Então, várias empresas estão sendo consultadas lá, estão sendo... procuradas para que nos visitem, empresas de engenharia, que já foram lá 4, para a gente preparar esse novo projeto e alavancar nos próximos meses aí uma grande reforma no clube com esses parceiros. Volto a dizer, estou precisando de parceiro lá, parceiros de peso, como as empresas de esporte, as empresas de bebida ou qualquer outra empresa que queira somar conosco e dar essa grande alegria para o Riachuelo Tênis Clube e para o bairro em si. Ou seja, no geral, para a população carioca, que vai ganhar muito, vai se beneficiar com a volta de inúmeras práticas esportivas, né? Exatamente. Como basquete, vôlei, futebol, luta, natação. Eu queria deixar aqui, citar o nome de algumas pessoas, a velha guarda do clube, que trabalhou conosco arduamente esse último ano, né? Fazendo com que a coisa acontecesse. É o seu Ângelo de Souza Melo Fraga, o seu Augusto Dirceu Monteiro, o seu Carlos Alberto Mascarenha Camargo, o seu José Antônio de Souza Moreira, o Carlos Alberto Pereira Furtado e o nosso advogado, Dr. Paulo César Gomes Moreira. Essas pessoas que estão conosco há mais de um ano, que são responsáveis pelo que nós conseguimos agora. Todos os registros, tudo direitinho registrado na RCPJ, para que a gente possa agora fazer um trabalho de saneamento e trazer o clube de volta ao sucesso, ao topo do basquete, que foi o berço, né? O berço do basquete brasileiro começou ali no Riachuelo Tênis Clube, lá atrás, em 1937, 40, vão 41. No basquete de novo. Nós vamos focar no basquete, nós vamos começar do zero lá, os esportes de base, futsal, natação. Para quem não sabe, o arco e flecha, o Riachuelo Tênis Clube foi um dos fundadores, foi um dos primeiros a praticar esse esporte, arco e flecha. Arco e flecha é um esporte olímpico. Mas junto lá com o Carioca, aqui ó, Clube Carioca de Tiro, Andaraí Atlético Clube, Clube de Regata Vasco da Gama, o Fluminense e o Clube Municipal, juntamente com o Riachuelo Tênis Clube, lá na década de 40 e 50, praticava o arco e flecha, entendeu? Então o clube tem uma tradição, tem uma história e a gente vai procurar resgatar isso tudo. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Metropolitana 1090. Senhor Larcon, estamos estourando o nosso tempo aqui, mas
percebemos que a luta vai ser grande, né? Não vai ser uma batalha fácil, resgatar a história do clube, do Riachuelo Tênis Clube. Desejamos aí boa sorte à nova comissão de associados, à nova diretoria, à nova presidência do clube, né? O senhor tem algum contato que o senhor queira passar, algum telefone, algum e-mail, para as parcerias, para as empresas que querem ajudar, pessoal que quer ajudar a resgatar a história do Riachuelo Tênis Clube? O telefone do clube é 3547-4802. Vou repetir, 3547-4802. E o meu particular, 97066-2356. 97066-2356. Esses dois telefones são para que as pessoas possam entrar em contato conosco, as empresas, né? Quem quiser colaborar conosco, nós estamos às ordens. Um abraço a todos. Obrigado pela participação, Sr. Alarcon. Boa sorte ao Riachuelo Tênis Clube. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Hoje a gente vai falar do hino da artilharia. Para falar do hino da artilharia, é necessário que a gente fale um pouco aqui do Exército Brasileiro. A artilharia é uma das armas das Forças Armadas, sendo aquela que produz fogos potentes e profundos. A artilharia é, por excelência, o instrumento de força que origina efeitos morais e materiais que vão da neutralização à destruição. Para isso, emprega armamento pesado, capaz de disparar projéteis de grande poder destrutivo. Como arma organizada de um exército, a artilharia agrupa o seu armamento pesado, constitui um quadro de pessoal especializado na operação daquele armamento, congrega as unidades militares organizadas para o combate com armamento pesado e assegura a logística de todos esses elementos. Além de arma, a artilharia também constitui uma ciência que estuda o desenvolvimento e aplicação do armamento pesado e dos seus projéteis. Genericamente, as armas de projeção de fogo de tubo de artilharia são designadas bocas de fogo. Ocasionalmente também são referidas como peças de artilharia ou canhões, mas geralmente esses dois termos são utilizados para designarem apenas as bocas de fogo que fazem tiro tenso. Por sua vez, as bocas de fogo subdividem-se em três tipos principais: tiro tenso, peças ou canhões, de tiro curvos, obuses ou obuseiros, e de tiro vertical, morteiros. Hoje em dia, além das tradicionais bocas de fogo, a artilharia inclui outros tipos de armamento, como os mísseis e foguetes. E vale ressaltar aqui que eu sou cabo de artilharia do Exército Brasileiro e tenho muito orgulho de ter feito parte dessa tropa. A gente fica agora aí com um hino da artilharia do Exército Brasileiro. Luta se põe pela medalha.
Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem. Diga qual é o Brasil que você não quer. Sou Cristiane, do Rio de Janeiro, e o Brasil que eu não quero é um Brasil onde educação e saúde não são prioridades. Meu nome é Sueli Borges, de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. O Brasil que eu não quero. O Brasil que eu não quero é exatamente o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Este é um Brasil que eu não quero. Eu não quero o meu Brasil que não tenha emprego, o Brasil que não dá segurança nenhuma, o Brasil adormecido, um Brasil que está regredindo. Nós estamos regredindo, nós já regredimos há uns 10 anos. Então, este é o Brasil que eu não quero. E o Brasil que eu acho que ninguém quer mesmo. Nós precisamos melhorar isso. Este é o Brasil que eu não quero. Realizações da época do governo militar. Ato institucional número 5. O AI-5 é mencionado como algo bruto, cruel, que tolheu direitos. Mas, na verdade, o ato foi motivado pela série de ataques terroristas da esquerda contra militares e cidadãos comuns que nada tinham a ver com um conflito ideológico. Era preciso fazer algo. Era preciso reagir contra aqueles que vitimavam pessoas inocentes em sua sanha de implantar um regime comunista no Brasil. Com o AI-5, o presidente podia suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos e fazer a cassação dos mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores. O ato suspendia ainda o direito de habeas corpus em caso de crimes políticos, contra a ordem econômica, segurança nacional e economia popular, além de censurar jornais, revistas, livros, peças de teatro, músicas e proibir manifestações populares de caráter político. Ouçam uma lista de atentados ocorridos antes do AI-5, e foram muitos, hein, pessoal? A gente só vai falar alguns aqui, a gente não tem tempo para falar, a gente vai falar todos eles, mas no decorrer de outros programas, tá? Começando aqui. No dia 24 de 11 de 1967, José Gonçalves Conceição, Zé Dico, fazendeiro de São Paulo, morto por
Edmur Péricles de Camargo, integrante da ala Marighella, durante a invasão da Fazenda Bandeirante, em Presidente Epitácio. Zé Dico foi trancado num quarto, torturado e finalmente morto com vários tiros. O filho do fazendeiro, que tentara socorrer o pai, foi baleado por Edmur com 2 tiros nas costas. 15 de 12 de 1967, Osíris Mota Marcondes, bancário de São Paulo, morto quando tentava impedir um assalto terrorista ao Banco Mercantil, no qual ele era o gerente. Dia 10 de janeiro de 1968, Agostinho Ferreira Lima, Marinha Mercante, Rio Negro, Amazonas. No dia 6 de 12 de 1967, a lancha da Marinha Mercante, Antônio Alberto, foi atacada por um grupo de 9 terroristas, liderados por Ricardo Alberto Aguado Gomes, Dr. Ramon, que posteriormente ingressou na Ação Libertadora Nacional, entre parênteses, ALN. Neste ataque, Agostinho Ferreira Lima foi ferido gravemente, vindo a morrer no dia 10 de janeiro de 1968. Mais um aqui. Dia 31 de 5 de 68, Ailton de Oliveira, guarda penitenciário do Rio de Janeiro. O Movimento Armado Revolucionário, entre parênteses, MAR, montou uma ação para libertar 9 de seus membros, que cumpriam pena na penitenciária Lemos de Brito, Rio de Janeiro, e que, uma vez libertados, deveriam seguir para a região de Conceição de Jacareí, onde o MAR pretendia estabelecer o embrião do foco guerrilheiro. No dia 26 de 5 de 68, o estagiário Júlio César entregou à funcionária da penitenciária, na Terça Passos, um pacote de 3 revólveres calibre 38. Às 17 horas e 30 minutos teve início a fuga. Os terroristas foram surpreendidos pelos guardas penitenciários Ailton de Oliveira e Jorge Félix Barbosa. Foram feridos. E Ailton morreu no dia 31 de 5 de 68. Ainda ficou gravemente ferido o funcionário da Light João Dias Pereira, que se encontrava na calçada da penitenciária. O autor dos disparos que atingiram o guarda Ailton foi o terrorista Avelino Brione Capitani. Pessoal, atenção nesse aqui, que esse aqui ficou, acho que, um dos mais chocantes, né? Que a gente vai falar agora. No dia 26 de 6 de 1968, Mário Cosel Filho, soldado do Exército Brasileiro. No dia 26 de 6 de 68, Cosel atua como sentinela no quartel-general do 2º Exército. Às 4h30, um tiro é disparado por outro soldado contra uma caminhoneta que, desgovernada, tenta penetrar no quartel. Seu motorista saltara dela em movimento, após acelerá-la e direcioná-la para o portão do QG. O soldado Rufino, também sentinela, dispara 6 tiros contra o mesmo veículo, que finalmente bate na parede externa do quartel. Cosel sai do seu posto e corre em direção ao carro para ver se havia alguém no seu interior. Havia uma carga com 50 quilos de dinamite, que segundo depois explodiu. O corpo de Cosel é dilacerado. Os soldados João Fernandes, Luiz Roberto Julião e Edson Roberto Rufino ficam muito feridos. É mais um ato terrorista da organização chefiada por Lamarca, a VPR. Participaram dos crimes os terroristas Diógenes José de Carvalho Oliveira, Valdir Carlos Sarapo, Wilson Egídio Fava, Onofre Pinto, Edmundo Colen, Edmundo Colen Leite, José Araújo Nóbrega, Oswaldo Antônio dos Santos, Dulce de Souza Maia, Renata Ferraz Guerra e José Ronaldo Tavares de Lima e Silva. Assim, a família de Lamarca recebeu indenização. A de Cosel quase ninguém mais se lembra. E vale ressaltar aqui que a terrorista, ex-presidente do Brasil, a terrorista Dilma Rousseff, também estava nesse caso aqui. Segundo várias interpretações e vários textos que a gente já leu, ela vinha no carro de trás, que foi justamente o carro que jogou a bomba. Soldado Mário Cosel, se não me falha a memória, ele era evangélico,
estava de serviço no dia, conforme a gente leu, foi prontamente ver se alguém tinha se ferido nesse parada do carro lá e jogaram a bomba em cima dele, ele ficou despedaçado. Ele recebeu uma homenagem póstuma, ele era soldado na época, né? E hoje ele é sargento do Exército Brasileiro, homenagem póstuma. Então a gente sempre vai lembrar aí do soldado Mário Cosel Filho. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Você já pensou em desistir? Você já pensou em desistir, Geraldo? Já pensou em desistir, Emílio? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em abandonar a faculdade, abandonar o namoro, abandonar qualquer coisa e sumir no mundo? Às vezes, para algumas pessoas, as coisas chegam a tal ponto que elas pensam até em terminar com a própria vida. Na verdade, há muitas pessoas que se suicidam mesmo, e os números são alarmantes. Cerca de 12 mil pessoas a cada ano só no Brasil. E o número aumentou 5% nos últimos anos. Por que será que o número aumentou? Será que estamos nos valorizando menos como seres humanos? Ou será que estamos pedindo muito de nós mesmos? Especialistas dizem que em uma sala com 30 pessoas, pelo menos 5 delas já pensou alguma vez em se matar. Sentimento de inferioridade, desilusão amorosa, decepção, sentimento de não corresponder às expectativas de alguém ou às expectativas de si mesmo. Esses são alguns dos motivos. Normalmente, nas desilusões amorosas, quem mais sofre não é aquele que errou. Normalmente as decepções são por conta de uma traição, de uma mentira, de não ter correspondido à expectativa de alguém. Mas quem traçou a expectativa foi alguém, não foi você. Resumindo, todos esses problemas são coisas passageiras e a maior parte sequer foi causado pela própria pessoa que está sofrendo. Um grande especialista disse que mais da metade dos problemas passageiros se resolvem espontaneamente, em algumas semanas ou meses no máximo, e os demais problemas podem ser resolvidos com um pouco de esforço. O suicídio, disse, é uma solução definitiva para um problema passageiro. Expectativas são anseios, projetos e planos que outras pessoas ou você mesmo traça para a sua vida. Normalmente o erro está nesses planos, não em você. Eles foram traçados de forma equivocada e não levaram em consideração as variáveis que ocorrem no dia a dia. Grandes personalidades que mudaram o mundo enfrentaram lutas, crises, falências, doenças e dificuldades antes que fossem reconhecidos. Alguns ouviram uma imensa quantidade de nãos até que ouvisse o primeiro sim. Em meio aos obstáculos, eles enxergaram oportunidades brilhantes que mudaram a vida deles e de muita gente. Olhe para os seus problemas, por mais graves que eles sejam, como coisas passageiras, como coisas que podem ser vencidas. A Bíblia Sagrada, no verso que eu vou ler, lembra que há um inimigo, que há problemas sim, mas deixa claro que Jesus veio para que todos tivessem vida. Deposite então nele os seus problemas, seus anseios. Sempre haverá uma solução. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deposite então nele sua confiança. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Chegamos ao fim de mais um programa Ordem e Progresso. Gostaríamos de mandar um abraço, agradecer a participação Billy Bilão, Claudete Palhão, Geraldo Eduardo de Castro, Jairo Nogueira, nossos parceiros, o Pesadelo de Qualquer Político, Revista Sociedade Militar, Canal Online, Canal Universo,
toda a equipe aí do Canal Universo. Um abraço aí pro guerreiro Edemir. Ao senhor Carlos, apelido Bom Cabelo, lá do Riachuelo, senhor Fraga do Riachuelo, senhor Bebeto, senhor Dirceu, senhor José Antônio, ao pessoal do Riachuelo Tênis Clube, a nova presidência do Riachuelo Tênis Clube, ao amigo Geraldo aqui da mesa, nosso co-apresentador Robson Augusto, senhor Antônio da equipe Pesadelo dos Políticos, a todos os patriotas da Pesadelo de todo o Brasil. Agradecer aqui a participação do guerreiro 01, senhor Alarcon, novo presidente do Riachuelo Tênis Clube. Força e honra aí a nova diretoria do Riachuelo Tênis Clube. Semana que vem estamos aqui de novo, se Deus quiser. Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso, um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.